estamos iniciando a segunda reunião da Corregedoria no processo no qual temos um pedido de afastamento do vereador... Afastamento não. Da cassação do mandato do vereador Marcelão. E nessa segunda reunião, eu quero aproveitar e saudar aí todos os vereadores aqui presentes, vereador Vinícius Simões, vereador Wanderson Marinho, vereador Max da Mata, foi sorteado o relator, e vereador Luizinho Coutinho, todos aqui presentes nesta reunião. E conforme aconteceu na primeira, conforme o regimento determina, na primeira reunião, nós abrimos os trabalhos, né, acatamos a acusação naquele momento e fizemos o sorteio para saber qual vereador seria o relator dessa matéria, né, dessa proposta. E dessa forma o relator sorteado foi o vereador Max da Mata, e hoje nós vamos estar agora nesse momento passando para a palavra para o vereador, e o vereador, então, ele vai fazer a leitura do seu relatório. Logo após a leitura do seu relatório, nós vamos abrir votação, no caso aqui, para saber se aprovamos ou não esse relatório do vereador, do relator, e posteriormente, conforme diz o regimento no artigo 417, nós vamos mandar para a presidência, e a presidência colocará hoje no plenário, no caso, a votação do que foi decidido aqui pela Corregedoria. Artigo 417 diz: recebido o relatório final pelo presidente da Câmara Municipal, este o encaminhará ao plenário para julgamento nos casos das infrações que importem a aplicação das penalidades previstas nos artigos 3 e 4 do artigo 379 desse regimento, ainda que a conclusão do relatório seja pela improcedência da acusação. Então, independente do que for lido aqui pelo relatório, essa preposição nós vamos levar para o presidente e solicitar que cumpra o regimento, que traga para o plenário na próxima sessão ordinária. Então, eu vou passar a palavra para o relator, o vereador Max da Mata. Bom dia, corregedor geral, vereador Rogerinho, cumprimentar os meus colegas corregedores aqui da Câmara. Antes de ir para o meu relatório, abre o processo a representação da senhora Jéssica Fábia Polese com pedido de cassação de mandato parlamentar. Ou seja, ela elenca aqui os fatos do direito e, dentre os pedidos que faz, com relação à sanção aplicada ao vereador, o único pedido é pela cassação do mandato parlamentar. O processo tramitou, teve parecer da Procuradoria da Câmara Municipal, parecer bastante extenso, que é assinado também pelo Procurador da Casa, Dr. Alexandre Baracho Rodrigues, além do Procurador-Geral, opinando pelo arquivamento da denúncia em virtude da conduta praticada pelo vereador não se enquadrar na violação dos artigos 377 e 378 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória, sendo que a sanção de cassação de mandato eletivo deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e cita aqui um julgado. Fazendo esse breve histórico, eu vou ler o meu relatório para vossas excelências. Parecer de admissibilidade, processo 11.894 de 2014, representante Jéssica Fábia Polese. Relatório.
Instaurado o processo em reunião da Corregedoria na Câmara Municipal de Vitória, em 28 de dezembro de 2015, foi designada por sorteio a relatoria do presente processo ao vereador que esta subscreve. A representação que dá origem a este processo, de iniciativa de Jéssica Fábia Polese, devidamente qualificada na inicial, adota como fundamento notícias divulgadas pela imprensa local, alega que o vereador Marcelo Santos Freitas, Marcelão, praticou atos de violência e que, portanto, incorreu na quebra do decoro parlamentar e na violação da ética parlamentar, querendo assim a cassação do seu mandato. Em ato contínuo, os autos foram inicialmente encaminhados à Procuradoria-Geral da Câmara para análise e emissão de parecer, sendo assim procedendo o procurador. E, em seu parecer, brilhantemente azarado, opinou o Procurador-Geral pelo arquivamento da denúncia em virtude da conduta praticada pelo vereador não se enquadrar na violação dos artigos 377 e 378 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória, sendo que a sanção de cassação de mandato eletivo deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recebido o processo em 28 de dezembro de 2015, tendo tomado conhecimento da representação, passa a relatar. É o breve relatório. Do parecer final. Trata-se, a toda evidência, de uma fase preliminar de valoração dos fatos imputados na representação, cujo resultado poderá ou não ensejar a efetiva instauração de processo ético-disciplinar com vistas à decretação da perda do mandato parlamentar do vereador representado, como requer a representante. Forte nesses objetivos e com espírito desarmado, porém firme na defesa da sociedade e na dignidade do Poder Legislativo, e substanciado pelos direitos e garantias fundamentais esculpidos no texto da Constituição Federal, é que procederemos à análise que julgamos será mais acertada diante da realidade que se apresenta no caso concreto. Nessa perspectiva, e não obstante o fundamento apresentado pela representante, somos do entendimento semelhante ao do apresentado pelo doutor Procurador-Geral, de que a vertente representação não deverá encontrar conforto perante essa Corregedoria Geral, na medida em que, sem justa causa, como se passa a demonstrar. Inicialmente, a norma aplicada foi a Resolução número 1919/2014, ou seja, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória, no que diz respeito à quebra de decoro parlamentar e na violação da ética parlamentar previsto nos artigos 377, inciso 1 e 378, inciso 9, respectivamente, se não vejamos. 377 constitui infrações à ética parlamentar. 1. Desrespeitar os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, bem como os princípios e diretrizes fixados nos artigos 2º e 7º da Lei Orgânica do Município. Artigo 338. Para fins deste regimento, consideram-se infrações ofensivas ao decoro parlamentar a conduta pessoal do vereador ofensiva à dignidade do cargo que ocupa e, especialmente, 9, desrespeitar a dignidade de todo cidadão em sua manifestação quando em defesa de seus direitos. E aqui é importante frisar que a análise que se faz é de caráter parlamentar, guardando relação com o decoro, mas sempre prestando observância aos preceitos legais. Assim, o decoro aqui em análise corresponde a conceito não definido de carga axiológica, que diz respeito a valores e moral, pelo que se conclui que a noção de ato incompatível com o decoro parlamentar não comporta definição a priori, fazendo-se necessária a análise do caso concreto se houve ofensa a valores como dignidade, honradez, respeito, moralidade, dentre outras, constituída em comportamento erigido pelo vereador no exercício da vida pública. O ilustre professor Olavo de Carvalho, ao escrever sobre o decoro parlamentar, traz à tona uma reflexão que em muitos vale ser discutida. O que é falta de decoro? Ao executar cassações prematuras de mandatos, o Congresso inibe a justiça e corrompe o senso moral. Não conheço o senhor Luiz Estevam, não acompanhei os detalhes de sua cassação, mas, em princípio, qualquer negociata é menos imoral que o castigo político infligido a um parlamentar por seus pares antes de transitada em julgado a sentença que o condena. Na ânsia de destruir-se para não se tornar suspeito de favorecer-se, o Congresso, quando não tem provas de corrupção, apela ao subterfúgio da falta de decoro parlamentar e caça per fas et per nefas. Mas desde quando ser acusado é falta de decoro? O decoro ou a falta dele residem no que o homem faz, não no que os outros dizem dele, ainda que quem o diz seja um promotor público. Na vida civil, haverá falta de decoro em mexer com a mulher do próximo ou simplesmente ser acusado de fazê-lo. Indecoroso não é ser acusado,
é tomar a acusação como prova. Não vejo por que deva ser diferente na vida política. Não se trata de defender o senhor Estevão, do qual, repito, nada sei. Trata-se de devolver às palavras moralidade e justiça seu sentido. Hoje elas são sinônimos de carrancas punitivas. Não há justiça, não há seriedade, não há honestidade, onde os políticos se rebaixam ante a mídia a ponto de negar o que seus olhos veem, o que seus ouvidos ouvem, para dizer amém ao que saiu publicado. Muito menos há justiça, honra ou amor, a verdade, quando se destrói a carreira política de um suspeito, intimidando de quebra os magistrados que o julgarão. Pois qual juiz terá a coragem suicida de avaliar com independência uma causa que já foi julgada por todos? Qual ousará, em caso de inocência do réu, assinar uma sentença que sujeitará à imprensa, o Congresso, virtualmente a noção inteira a processos por crime de calúnia e difamação, com obrigação de ressarcimento à vítima por danos morais? Num tempo em que coragem significa posar de bom menino para as câmeras, sob os aplausos gerais e a proteção do lado mais forte, esse juiz não pode existir. Mas, se ele não existe, também não existe justiça. Olavo de Carvalho. Assim, analisando o cerne do processo aqui colocado, pauta-se pela análise da existência das condutas descritas na denúncia consistente no cometimento de infrações descritas no artigo 377, inciso 1, e 368, inciso 9, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória, no que se refere à quebra de decoro parlamentar e na violação da ética parlamentar. Convém lembrar que, ao vereador, enquanto pessoa pública, não se exige o comportamento de respeito e decência apenas no recinto da Casa Legislativa, mas em qualquer ambiente, tendo o decoro que acompanhá-lo durante todo o mandato. O dever de decoro impõe ao homem público a obrigação de manter a correção, respeito e dignidade na forma dos atos, de conformidade à altura de seus status e de suas circunstâncias, o que implica uma linha de adequação e de honestidade. Implica, por conseguinte, não só uma atuação do parlamentar condizente com a dignidade do próprio cargo, como também da instituição a que pertence, evitando que esta seja exposta ao opróbrio ou à desonra. Nessa esteira, as provas a serem produzidas num processo para a cassação do mandato parlamentar devem, de forma cristalina, não deixar dúvidas de que os atos praticados por aquele que se representa indubitavelmente violaram a ética ou a moralidade. Isso porque não se pode cair na panaceia da cassação de mandatos populares a qualquer preço, ou, o que é mais grave, utilizar-se de instrumentos à disposição da sociedade, dos partidos políticos ou dos próprios parlamentares, ou seja, a prerrogativa de investigação e punição deferida à Corregedoria da Câmara de Vereadores para levar a termo eventuais e infrutíferos embates políticos, ideológicos e partidários, onde, necessariamente, perdem a sociedade, a democracia, o parlamento e, principalmente, o próprio Instituto do Decoro Parlamentar diante da sua banalização. Não se está a defender que a Corregedoria Geral, a Câmara de Vereadores, por seus pares, deixe de investigar e punir os desacertos de seus membros. O que se afirma é que tais investigações somente devem ser iniciadas dentro de um juízo de ponderação e razoabilidade, quando restar minimamente demonstrado, por quaisquer meios de provas ou abusos, os delitos ou as falhas do vereador que tornem a sua atuação parlamentar, num juízo de valoração prévia, inerente às decisões da Corregedoria Geral da Câmara de Vereadores de Vitória, inconciliável com a dignidade da representação popular. Tais circunstâncias não se encontram presentes na representação formulada, onde se colhem meras ilações e deduções dos autores das matérias jornalísticas e o mencionado vídeo. Vale lembrar, sem áudio, colmatadas por uma avaliação precipitada e parcial da representante, sem potencialidade para abalar ou macular o Instituto do Decoro Parlamentar. Como afirmado ao norte, o Instituto do Decoro não pode ser objeto de menoscabo. A palavra decoro vem do latim decorus, e é entendida como decência, dignidade, honradez. Define a caudas aulete como decência a respeito de si mesmo e dos outros, acantamento, guardar o decoro.
nas obras e nas falas, dignidade moral, nobreza, brio, honradez, um homem de decoro, beleza moral que resulta do respeito de si próprio, da honestidade. No universo da honra, a conduta desonrada não se esgota no indivíduo que a cometeu, mas compromete todo o coletivo a que ele pertence, pois se um membro partilha da honra de seu grupo e com este se identifica predominantemente, a sua desonra se reflete sobre a honra de todos. Há, assim, uma honra coletiva a ser preservada, que encontra expressão na noção do decoro parlamentar. Voltando ao cerne da questão, como é de conhecimento geral, o vereador representado estava em um encontro político para lançamento da Frente Brasil Popular, movimento no qual faz parte através de seu partido e crenças ideológicas, sendo o mesmo, então, confrontado por um grupo político opositor, como a própria representante afirma em sua peça, do qual discordavam do que naquele momento estava sendo apresentado. E assim, como bem demonstrou o Procurador-Geral, tais fatos e as provas carreadas aos autos deixam claro que tratou-se de um protesto acalorado de cunho político, ideológico, onde grupos rivais no campo político se confrontaram. Ou seja, o grupo da representante, formado por algumas pessoas, ao tomar conhecimento do evento realizado pelo grupo político do vereador, dirigiu-se até o local do evento e, após provocações de ambos os lados, e aí vale dizer, sem a demonstração de que o vereador tenha participado dessas provocações, culminaram na quebra da ordem, levando aos exageros aqui mencionados. Vale dizer que o movimento do qual a representante faz parte, qual seja, movimento de rua fora Dilma, intitula-se um movimento popular onde não pregam a autopromoção ou a violência. E verdadeiramente, devido ao atual cenário político-econômico, é, na atualidade, um movimento com grande apelo popular, dando palco à indignação das pessoas, que já são claramente contrárias às atuais práticas de corrupção, falta de ética e impunidade. E o direito de manifestar é constitucionalmente garantido, podendo ser realizado em qualquer lugar do país. Entretanto, é necessário observar cada caso de manifestação, pois a mesma não pode infringir outros direitos também constitucionalmente garantidos, exatamente como no caso em tela. O encontro ali realizado pelo vereador e demais membros da Frente Brasil Popular era pacífico e sem qualquer intenção de atacar ou agredir quem quer que seja, sendo confrontado por um pequeno grupo do movimento que faz parte a representante, que aos nossos olhos não representa a postura da totalidade do movimento popular. E assim prevê nossa Constituição, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, vírgula, negrito que faço constar, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Temos então que, embora a conduta do vereador representado não seja a mais indicada, e aí frisa-se, devendo se portar com dignidade, esta não extrapolou, portanto, de ensejar a quebra de decoro parlamentar com possível cassação do mandato, sendo esta a punição máxima prevista. Seu comportamento foi reativo à postura da representante e demais protestantes que ali compareceram, ou seja, a conduta daqueles acabou por contribuir diretamente nos atos praticados pelo vereador representado, ou seja, acabaram por ajudar na produção dos resultados. Tais fatos são levados em consideração até mesmo no direito penal brasileiro, através do artigo 59 do Código Penal, transformando o comportamento da vítima, entre aspas, em circunstância que jamais produzirá efeitos contra o réu, mas sempre a seu favor. Constrangido pelos atos praticados pela representante e demais protestantes, reagiu o vereador ultrapassando os limites da urbanidade.
Ocorre que semelhante atitude não justificaria a pena máxima de cassação do mandato, pois estaríamos diante da quebra da proporcionalidade e, por isso, ofensa àquilo que se convencionou chamar de devido processo legal substancial. E este é o posicionamento jurisprudencial pacificado, se não vejamos. Processual, mandato de segurança, cassação de mandato eletivo, questão externa corporis, proporcionalidade, avaliação incidente, devido processo legal substancial. É uma decisão do STJ, primeira turma, processo está aqui no relatório. O procedimento de cassação de mandato, e aí estou lendo aqui a decisão do STJ. O procedimento de cassação de mandato não envolve apenas questões interna corporis. Os temas neles decididos operam externa corporis, penetrando o direito individual do mandatário. Tal procedimento é, assim, suscetível de pleno controle pelo Judiciário, embora não possa o Poder Judiciário examinar os motivos políticos da cassação de mandato, é-lhe possível avaliar incidentemente a relação de proporcionalidade entre a suposta falta de decoro e a sanção aplicada. Em negrito e sublinhado, a pena de cassação de mandato eletivo deve ser proporcional ao ato praticado pelo destinatário desta sanção. Ao deputado que, ao reagir contra ato que impedia sua entrada na Assembleia, ultrapassando os limites da urbanidade, não é lícito aplicar-se a pena máxima, traduzida em perda do mandato. Do contrário, quebra-se da proporcionalidade, ofendendo-se ao que se convencionou chamar devido processo legal substancial. Essa decisão aqui, senhores vereadores, está relacionada a um processo de cassação parlamentar de um deputado estadual que, numa manifestação na Assembleia Legislativa, acabou saindo em vias de fato com os manifestantes no prédio da casa, com previsão de possibilidade de cassação de mandato parlamentar, e ele foi cassado pela Assembleia Legislativa do seu Estado, e essa decisão foi revogada pelo STJ. Ora, inferir ao vereador a pena de perda do mandato pelos excessos praticados, como amplamente demonstrado, não seria medida de justiça. E aí, reforça-se que a própria exposição negativa a que os fatos levaram, com o vereador representado vindo a público redimir-se da sua conduta em excesso, pedindo desculpas não só através da imprensa, mas também nas redes sociais e plenário da Câmara, pode lhe inferir enorme prejuízo, cabendo à população e a seus eleitores a realização de um juízo de valor. Ou seja, seu arrependimento posterior, com pedido de desculpas e reconhecimento do erro e excesso, também na esfera do direito penal, artigo 16 do Código Penal, já garantiria ao vereador representado a diminuição de qualquer pena que lhe fosse imposta. Diante de tais fatos, nos termos do regimento interno desta Câmara, temos como inadmissível a presente representação, uma vez que inaplicável a pena requerida, diante da conduta do vereador representado. Da conclusão, face ao exposto, nosso voto é pela inadmissibilidade da representação nos termos do artigo 392 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Vitória, que estatui: de posse da representação, o corredor-geral designará, por meio de sorteio, entre os demais membros da corredoria, o relator, que terá 10 dias para se manifestar sobre a admissibilidade ou não da representação e a esfera da competência de julgamento, tendo em conta a natureza da pena a ser aplicada. Consequentemente, votamos pela rejeição da denúncia e pelo arquivamento da representação. Por fim, uma vez que requerido pela representante tais fatos serem passíveis de terminar a perda do mandato ou sua suspensão temporária, já que foi esse o pedido, mesmo sendo pelo entendimento da rejeição da denúncia e seu arquivamento, com base no artigo 394 do Regimento Interno dessa Casa, solicito, senhor presidente, que tal parecer,
além de apreciado e votado por essa corregedoria, seja encaminhado de imediato ao plenário desta Câmara para deliberação da admissibilidade pelos demais vereadores dessa casa. Vitória, 3 de fevereiro de 2015, vereador Max da Mata, relator. É o Britinha. Obrigado, vereador Max. O vereador acabou de ler a conclusão, pedindo o arquivamento da denúncia que pede a cassação do vereador Marcelão. Agora eu gostaria de colocar essa matéria em votação. Eu vou chamar nominalmente cada vereador, já que o vereador Max, por ser relator, já se conta o voto dele como favorável. Então, eu gostaria de perguntar ao vereador Luizinho Coutinho como vota o vereador. Sim, pelo arquivamento, não rejeita o parecer do relator. Voto com o relator, Zé. Vereador Wanderson Marinho. Acompanhar o nobre relator pelo voto sim. Vereador Vinícius Simões. Alô? Primeiro, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar primeiramente o vereador Rogerinho, presidente dessa corregedoria, por ter conduzido o vereador Rogerinho com base no regimento interno da Câmara, conduziu os trabalhos de maneira transparente, desde o sorteio. Então, sua primeira missão como corregedor foi bem sucedida, vereador Rogerinho. Obrigado, vereador. Quero parabenizar também ao vereador Max da Mata por ter se empenhado, feito o seu trabalho, o seu papel como relator. Quero também parabenizar o vereador Wanderson Marinho e o vereador Luizinho Coutinho também por participarem junto comigo desse processo. Antes de fazer minha votação, antes de dar meu voto, eu já quero justificá-lo anteriormente. Cumprimentar o movimento que está aqui, os assessores. Foi apresentado uma denúncia à Câmara de um fato. Há um vídeo, vereadores e cidade, que representa e fala deste fato. Lembro-me que, logo depois, o próprio vereador, no caso o vereador Marcelão em questão, aqui na tribuna da casa, pediu desculpas à sociedade. Foi um gesto nobre da parte dele. E quem pede desculpas é porque tem alguma culpa. Se eu chateio o meu irmão e percebo que o chateei e peço desculpas, é porque eu reconheço que eu algum mal fiz a esta pessoa. Bom, então, a primeira parte é o quê? Que é fato que houve, por parte do vereador Marcelão, e como foi mostrado no vídeo, um excesso em relação a algumas pessoas. Eu vou dar o meu voto aqui naquilo que está sendo apreciado, que é a denúncia apresentada e relatada pelo vereador Max da Mata. Já terminando, o artigo 378, no seu inciso 9º, e aí eu cito o artigo para eu me desprover de qualquer tipo de pensamento ideológico, político ou partidário, mas me apegar restritamente e absolutamente ao que está escrito no regimento, diz o seguinte: seção 2 das infrações ao decoro parlamentar. Inciso 9º. Desrespeitar a dignidade de todo cidadão e sua manifestação, quando em defesa de seus direitos. Vou repetir. Página 224 do Regimento, seção 2, das infrações ao decoro parlamentar. Inciso 9º. Desrespeitar a dignidade de todo cidadão e sua manifestação,
quando em defesa dos seus direitos. Esse inciso, na minha interpretação, ele se encaixa exatamente com o fato ocorrido. Logo em seguida, ainda no regimento, existem as penalidades, várias penalidades. Bom, finalizo dizendo o seguinte: não há como não ter uma penalidade. E por isso voto contra o relatório do vereador Max da Mata, respeitando o vereador e parabenizando pela sua agilidade e pela sua transparência também com o seu relatório. Então, finalizo votando contra, no sentido de que o relatório, embora o vereador Max da Mata tenha respondido, vereador, de fato, o que foi perguntado a Vossa Excelência, eu já entendo. Vossa Excelência, me permite só uma parte na fala de Vossa Excelência? Posso concluir? Aí, Vossa Excelência, por favor. Só eu concluo, aí Vossa Excelência fala e eu... Por favor. Não, porque é importante só nesse trecho, depois Vossa Excelência conclui. Eu li aqui no início, antes de ler meu relatório, o pedido que se faz no processo é de cassação. Não é de punição. Não é pedindo uma punição ou uma sanção. É de cassação. O pedido exclusivamente é de cassação. Eu entendi. É o único pedido que pode ser, por mim, analisado nesse processo. Entendi, vereador. Ok? Isso é bom, Vossa Excelência. Alô? Fiz questão de retratar. Mas, mesmo sem a intenção de Vossa Excelência, que eu sei que Vossa Excelência fez o seu trabalho correto em responder aquilo que te perguntaram, o relatório, ele simboliza e, de fato, não dá nenhuma punição. Nenhuma. Vossa Excelência responde. Tenta mais uma vez aí. O senhor quer argumentar mais alguma coisa, vereador? Então, por favor, chega aqui do meu lado aqui, vereador. Oi, som. Então, finalizando, voto contra o fato de que não haverá nenhuma penalidade ao vereador e, por isso, voto não. Obrigado, vereador Vinícius. Com 3 votos a 1, a maioria não foi absoluta, mas com 3 votos a 1 aprovando o parecer do... Sim, perdão, maioria absoluta, só não foi unanimidade, 3 votos a 1. Então, nós vamos, conforme o regimento, encaminhar para a presidência e solicitar ao presidente que traga a plenário, conforme também solicitado no relatório pelo relator, vereador Max da Mata. Não havendo mais nada a tratar, quero agradecer a todos os vereadores aqui presentes, vereador Vandes Marinho, vereador Vinícius, vereador Max, vereador Luizinho. Boa tarde para todos, que Deus abençoe vocês. Então, só terça-feira.